Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou hoje dando prosseguimento ao nosso estudo da belíssima obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Pastorino. Pois bem, estamos no segundo volume, caminhando para o final, e hoje nós abordamos dois capítulos deste volume. O capítulo a respeito do jejum e um capítulo a respeito dos tesouros. Pois bem, vamos ter a chance aí de compreender como o Pastorino lida com esses momentos e essas falas da vida de Jesus, em que ele contribui um pouquinho para a nossa jornada evolutiva. Pois bem, vamos lá. O capítulo inicial se chama O Jejum, que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículos de 16 a 18, onde Mateus assim descreve: Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, porque eles desfiguram os rostos para mostrar aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuas, unge a cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está no secreto. E teu Pai que vê no secreto te retribuirá. Olha aí, então é só esse evangelho mesmo, mas Pastorino vai dizer que esses ensinamentos continuam no mesmo tom sintético de oposição entre o que costumava acontecer, praticar-se naquela época, pelos supostos modelos de virtude, e o que Jesus pregava aos seus discípulos. Então, Pastorino vai dizer que os jejuns eram frequentes entre os israelitas, quer quando prescritos pela lei mosaica, quer por devoção. Em qualquer um deles, fazia-se questão aí de mostrar a todo mundo que se jejuava, apresentando um rosto sujo, com expressão de sofrimento, o cabelo e a barba embaraçados, sem pentear, um ar sombrio, como ele coloca, né? Isto é, de olhos tristes. Pois bem, realmente o jejum judaico, afirma Pastorino, incluía a penitência, tanto que se denominava soetaanit, ou seja, aflição. Mas se tornava mais uma exibição de aflição do que realmente uma penitência. E a esse estado de coisas, Jesus opõe o disfarce, esconder a todos que se faz penitência, que lavassem o rosto, que se penteassem, que perfumassem os cabelos, conforme a gente vai ver lá em Lucas, no capítulo 7, versículos de 44 a 46, justamente para que ninguém percebesse, para que ninguém soubesse que seus discípulos estavam jejuando, mas sim a penitência fosse só conhecida pelo Pai que está no secreto. Entretanto, diz Pastorino, Jesus não aconselha a seus discípulos que jejuem, que eles jejuassem, e até foi acusado por conta disso, conforme a gente vê lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 14. Para a individualidade que é representada por Jesus, valem muito mais esses conselhos, não tanto pelo jejum como abstenção de alimentos, mas para todo e qualquer sofrimento. A gente sabe muito bem que não é o fato de você se abster deste ou daquele alimento que vai nos trazer evolução espiritual. Isso vai trazer algum tipo de evolução, mas existem jejuns que todos nós somos levados a realizar por necessidades passageiras, óbvio. Então, quantas vezes a individualidade vê que a sua personalidade é obrigada a se abster, quer de alimentos, quer de vestuário, de certo modo ali um vestuário adequado, quer de distrações, de lazeres,
que é de quaisquer outros dos chamados prazeres da vida, mesmo que sejam legítimos. Então, em quaisquer dessas hipóteses, afirma Pastorino, nada deve transparecer na fisionomia que denote que nós estamos sofrendo intimamente por conta disso. Então, se algo nos falta, que a gente saiba disfarçar e suportar essa carência como se tudo estivesse normal, tudo estivesse bem. Ninguém tem nada que ver com a nossa vida. Olha que fala importante aí. Pois bem, ele ainda vai mais dizendo que mesmo não havendo necessidade de cortar nada que agrade para se mortificar, para se lamentar, depois que nós conseguimos ter conosco o esposo divino pelo nosso encontro místico, ou seja, o esponsalício espiritual, esse casamento com o Cristo interno deve nos dar alegria permanente. E, por vezes, é imprescindível que a gente se prive por causa das circunstâncias de coisas agradáveis. E há outras coisas que nós amamos e que, com frequência, nos vêm a faltar. Ainda assim, nenhuma manifestação externa de dor deve ser permitida à personalidade, como, por exemplo, a exibição, ainda hoje muito comum, de vestir-se de preto por conta de um luto, por exemplo. Pois bem, quando uma pessoa querida passa para uma vida melhor, não tem por que a gente estar usando luto, na perspectiva que o Pastorino coloca. O que é que os outros têm a ver com a nossa dor? Só o Pai, que habita no secreto, deve ser testemunha muda de nossos sentimentos. Fala interessante, né? Pois bem, é tão rápido esse capítulo, a gente já vai para o outro capítulo que se chama Os Tesouros, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 e 24, quando Mateus diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se, pois, estes forem sãos, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem doentes, todo o teu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí a gente complementa isso com Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 34, quando assim o evangelista descreve: não temas, pequeno rebanho, porque é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, um tesouro inexaurível nos céus, onde o ladrão não chega e a traça não rói. Porque onde está vosso tesouro, também estará vosso coração. Essa frase é muito bonita, né? Pois bem, o Pastorino vai dizer que nesse trecho, Jesus nos recomenda o desprendimento, o desapego das riquezas. De que valem essas riquezas aqui no planeta, onde podem ser perdidas por ação das traças, da ferrugem ou dos ladrões? Então Jesus nos aconselha, antes de ajuntar tesouros, ajuntar os espirituais de conhecimento e de obras meritórias que jamais se perdem. Então, tapetes no chão ou nas paredes,
roupas caras nos armários, jarros de louças e aparelhos de cristal, quadros célebres, adegas de vinhos caríssimos ou despensas com largas provisões, dinheiro nos bancos investido, joias na caixa forte, tudo isso, além de perecível, deve ser deixado aqui quando nós abandonarmos o nosso corpo físico. Mas o que é conquista do Espírito com E maiúsculo, isso nos acompanha para além do mundo da matéria e jamais o perdemos. Então, o Pastorino vai dizer que a fórmula axiomática, onde está teu tesouro, aí estará também o teu coração, esclarece a razão de todo o ensinamento. O essencial não é o ter, e sim não se apegar, olha que importante, não se prender o pensamento cuja sede reside no coração a essas coisas externas e transitórias. Você pode ter, mas não se apegue. Então depois aparece um ensinamento em forma de uma comparação. Na realidade, só conseguimos ter luz se os olhos forem sadios. Então parece, e nos vemos, todos luminosos, porque distinguimos os objetos, suas formas, suas cores. Mas se os olhos adoecerem, isto é, se cegarem, todo o corpo parece nadar em densas trevas que nós custamos a romper, tateando com as mãos na frente, como aponta Pastorino. Então ele termina com o enigma. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Como pode a luz ser trevas? Pergunta Pastorino. Então a gente vai ver que essas frases se referem ao ensinamento anterior e que comentam esse ensinamento, deixando-se ao leitor a tarefa de compreendê-las. Realmente o coração, ou seja, o pensamento, pode se apegar a riquezas materiais ou aos bens espirituais, tal como acontece justamente com os olhos, cujo primordial papel, na verdade, é servir de lâmpada para o corpo. Aí Pastorino vai dizer que se os olhos forem sadios, há luz, isto é, sem defeito, simples, sem crostras e sem apegos nem cobiças, então a sua tarefa de iluminar desenvolve-se perfeitamente. Mas se esses olhos, que são a luz do corpo, começam a criar agregações externas, ou seja, quase que películas de catarata na fala de Pastorino, pela ambição, pela cobiça, eles começam a ficar velados e, portanto, ficam doentes ou maus, poneros, né, como ele coloca em grego. Então enxergam tudo torto, as perspectivas ficam distorcidas, melhor dizendo, e falsas. Então daí compreender-se que o olho mau ou doente prejudica todo o ser. Então essa interpretação vai nos levar um passo adiante. É pelos olhos que nasce geralmente o sentimento baixo e indigno da inveja, que vai lançar raios mortíferos sobre as coisas e sobre as criaturas que possuem, que no caso, essas tais coisas, né? Então essa má qualidade, como aponta Pastorino, envenena o espírito de quem sente isso e, sobretudo, de quem alimenta isso em si. E os fluidos lançados pelos olhos, ou seja, o mal olhado, na fala de Pastorino, fazem definhar tudo o que foi atingido. Mas, em primeiro lugar, faz definhar a nossa própria criatura que lançou ali, nós mesmos, no caso, né? Porque antes de atingir a aura dos outros, esses fluidos impregnam a própria aura da pessoa que lança isso para fora de si. É a fonte molhando primeiro a própria fonte, né? Então Jesus termina declarando peremptoriamente que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus
dedicando-se ao espiritualismo, né, o espiritismo, às riquezas ao mesmo tempo, não dá. Então a palavra usada é bastante conhecida, que é mamon, do grego mamonas, que é proveniente do aramaico mamonã, que justamente pertence ao hebraico mais recente aí do Eclesiástico, do capítulo 31, versículo 8, e também do Talmud. Deriva do verbo man, que significa, na verdade, confiar ou depositar, conforme coloca Dalman no seu livro Gramática, apontado aí por Pastorino. Então, realmente, esse espiritualismo olha para as posses como ilusões transitórias, ao passo que o materialismo considera elas como sendo as únicas realidades objetivas e palpáveis. Então, não existe conciliação possível entre essas duas visões de mundo. Ou a criatura se apega a um ou ao outro, porque os dois polos se repelem mutuamente. O que não impede, é óbvio, que o espiritualista conserve seus bens materiais e que consiga administrá-los desde que considere eles, como são de fato, empréstimos temporários que lhes foram confiados, que lhes foram concedidos para que ele possa gerir, mas sem que seu coração se lhes apegue. E em Lucas a gente vê que aparecem dois conceitos novos. Um, assegurando ao pequeno rebanho, uma frase aí de grande poesia e de profundo carinho, né, fala de Pastorino, que o pai tem prazer e até quer de boa vontade, é o doquesen, de eu, né, bem, e deixomai, de querer, é o bem querer, dar-lhe o reino dos céus, ou seja, o encontro consigo. Então nós temos aí nessa circunstância o conselho de vender o que possuímos, tá? O par conta de o parchô, que é existo, sou, e dar esmolas, ou fazer misericórdia, no sentido de ter tal desapego, que nos não incomodemos aí em se desfazer do que é nosso, caso os outros necessitem. Isso é justamente a generosidade, a liberalidade com tudo, o que nós temos, inclusive, com os nossos veículos inferiores, como fala Pastorino, com o sacrifício da nossa própria personalidade. Então, esses conceitos de Lucas serão repisados em outros passos, como aponta Pastorino, fixando e terminando a doutrina de Cristo com relação à questão do desprendimento. Ou seja, mais adiante a gente vai falar mais sobre isso. Então, para o espírito, com E maiúsculo, esta é uma lição preciosa. Nada de apegos que a personalidade transitória conquistou no planeta, depois que aqui chegou, porque tudo lhe será tirado inexoravelmente. Ou se gasta com o tempo, ou se consome pela velhice, ou nos é roubado pela morte, como aponta Pastorino. Então, para que então a gente ficar aprisionando o nosso coração em coisas que nós teremos que abandonar forçadamente, queiramos ou não? Então, muito melhor se a gente conseguir manter desde cedo nossos corações desapegados, para poder ter o voo livre para as regiões etéreas quando for o momento. Então, nada pertence a ninguém. Tudo nos é emprestado por um tempo determinado. Então, Pastorino vai lançar mão de uma história, uma pequena história que esclarece o tema, dizendo que certo dia um grande fazendeiro norte-americano, após ouvir um bispo falando sobre a questão do desapego, o bispo dizia que nada é de ninguém, então ele convidou esse bispo para almoçar na sua fazenda. Então, antes da refeição, ele levou o bispo a visitar as imensas propriedades cultivadas. Regressando na hora do aperitivo, ele indagou do bispo: agora diga-me, senhor, tudo isso não é meu? Foi tudo comprado, tudo pago, tudo construído por mim, não é meu?
Aí o bispo calmamente bebeu mais um golinho do aperitivo e disse para ele: faça-me esta mesma pergunta daqui a 100 anos. E aí nós vemos, ainda uma vez, nesse trecho, a sabedoria profunda dos ensinamentos de Jesus, que nos trazem justamente a questão da realidade espiritual que nos cerca, afastando da ilusão da posse. Tudo que é da personalidade, inclusive a própria personalidade, de que tanto nos envaidecemos, infelizmente, é passageiro. É tudo ilusão, é maia, tudo é perecível. Então cabe ao espírito com E maiúsculo desprender-se de tudo isso. Ele precisa viver no mundo real, que é o mundo espiritual, embora entre riquezas terrenas, mas como se as não possuísse, como de fato fossem apenas um empréstimo que ele tivesse por obrigação gerir com muito cuidado. Pois bem, aí Pastorino vai dizer que além disso tudo, é preciso também ter muito cuidado com o coração. Que jamais nós coloquemos a nossa felicidade em qualquer objeto ou em qualquer pessoa, é bom lembrar também, né? Fora do nosso eu verdadeiro, fora da nossa centelha de vida, no nosso self. Porque se assim nós não agirmos, nós seremos profundamente infelizes. Tudo o que é eterno, o que é externo, melhor dizendo, traz dor e sofrimento. Só o verdadeiro esposo, que é o Cristo interno, pode constituir a nossa felicidade plena e permanente. Então, os olhos, por onde o espírito vê, enquanto permanece no corpo físico, na terra, os olhos devem estar sempre sadios. Os olhos devem ser sempre simples, sem apego a coisa alguma, sem apego a nada no mundo transitório, do mundo material, justamente com a finalidade de que nós não invertamos os valores. É uma coisa fácil de acontecer, é uma coisa tão comum nesse polo negativo em que nós nos encontramos ainda mergulhados pelas nossas personalidades. E aí Pastorino vai dizer que uma vez que penetra pelos olhos a imagem, surge o desejo no coração. E este pode apegar-se e cobiçar o que vê. Se for doentio, participando dos vícios da personalidade insaciável. Mas se for simples, se for desapegado, se for sadio, continuará a brilhar a luz límpida do desprendimento de tudo. Daí vem a conclusão que Pastorino aponta: ou a personalidade se apega aos bens terrenos, se prendendo aí a individualidade de uma forma que essa não pode se expandir, ou a individualidade penetra verdadeiramente o eu crístico, não dando a menor importância para as posses materiais, para as posses ilusórias. E é justamente por isso que na história nós encontramos com muita frequência muita falta de equilíbrio daqueles que só conseguiam desapegar-se espiritualmente quando abandonavam de todo as riquezas. A maior evolução lhes faria compreender que não é disso que se trata, não é desfazer-se fisicamente, mas antes desapegar-se espiritualmente, é tendo estar desapegados. Então a lição é preciosa. Nós servimos a individualidade ao Deus interno, atendendo equilibradamente a todas as necessidades da personalidade, ou nós servimos a personalidade, ou seja, as riquezas, com prejuízo da individualidade. Então, concomitantemente, a gente não pode servir as duas, a personalidade e a individualidade, ou um ou outro. Quando nós nos prendemos à personalidade, nós a amamos e aborrecemos o Espírito, que é Deus em nós, o Espírito com E maiúsculo. E quando, ao contrário, nós nos voltamos para a individualidade, ou seja, Deus em nós, e a Ele nós nos unimos pelo contato místico, pelo esponsalício crístico,
então nós desprezamos a personalidade no sentido etimológico, isto é, não lhe damos preço ou valor. Desprezar nesse sentido de não dar valor, de não dar preço. Então, com isso a gente amadurece e se desapega para que no momento crucial a gente possa alçar voos e conseguirmos alcançar as benesses desse desapego. Então, que as bênçãos do Mestre acolham em nossos corações esse sincero propósito que nós abraçamos de sermos mais desapegados, lembrando de que precisamos ter em nossos corações os verdadeiros tesouros da alma. Um grande abraço, até a próxima semana, se Deus permitir. Tchau, tchau.